Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu creio que mais uma vez Deus nos dará graça para aprendermos um pouco. Nós viemos aqui para colocar nossa vida em dia com Deus. A cada momento que nos aproximamos dele é para colocar nossa vida em dia. E eu creio que mais esta pregação Deus nos dará graça para colocarmos-nos mais perto dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Senhor Deus, mais uma vez nós suplicamos que o Senhor manifeste com a sua revelação, para que cada pessoa que te ama seja revestida desta luz, que não deixa as pessoas ficarem em trevas, que não deixa as duvidarem, mas cada momento ser mais esclarecidas pela revelação. Fale conosco, ajuda-nos. Não temos nada especial, mas o Senhor é especial. A sua palavra é especial. Estamos crendo que o Senhor tomará o que é especial e colocará dentro deste povo, dentro de nós, porque só assim seremos aquele povo que o Senhor está à procura, um povo seu, zeloso, especial, de boas obras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Amém. Pode sentar. A segunda vinda de Jesus Cristo e o rapto. Há uma diferença entre as duas manifestações, sendo conhecida como a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas a vinda do Senhor Jesus, primeiro, é a manifestação como Filho do homem. É uma manifestação como um segredo que estava oculto em Deus antes da fundação do mundo. Ninguém nunca soube. E Jesus veio na terra e disse: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. As coisas estão mais esclarecidas para nós, porque mesmo que o verso 36 é um segredo, que ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, o verso 37 já diz acontecimentos onde estaria manifestado o Filho do homem. Dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Então já sabemos quando isto aconteceu. É só procurar na história, porque você vai ter que encontrar essas coisas agora na história, porque isso aconteceu. É um período que já passou e a gente tem que estar alerta para isso. Uma manifestação que é como Filho do homem não é rapto, porque como Filho do homem é Deus em um homem, então não é o rapto, é a sua vinda. O rapto segue esta vinda. O rapto segue a vinda do Filho do homem. Sem a vinda do Filho do homem, não haveria o rapto. Porque daquele dia e hora que ninguém sabe, como está na Escritura, São Mateus 24, 36, ninguém soube esse dia, porque já aconteceu. Nós temos o tempo exato que isto manifestou. Ligando esses versículos com 1 aos Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição, e trombeta de Deus, que é o ajuntamento. Então estas coisas, diz o irmão Brana na mensagem o rapto, que elas acontecem tudo junto. Quando o Senhor desce, irmão Brana diz, quando o Senhor desce do céu, ele faz as três coisas. Eu não tenho os parágrafos aqui, mas vocês que têm a mensagem o rapto, vai ler e vocês encontram. Ele diz assim: quando o Senhor desce do céu, ele faz essas três coisas na sua descida. É o alarido, a voz e a trombeta. Agora, gente, nós temos que saber quando isso aconteceu, senão nós vamos ficar só falando para frente, quando aquilo já está para trás, já é história e nós estamos esperando uma coisa que é história. História você só tem que relatar, só contar.
Se fosse para frente, nós teríamos que dizer algo vai acontecer, como o arrebatamento. O rapto vai acontecer. Mas a segunda vinda do Senhor, ela começa com a vinda de um profeta. Eu queria deixar claro para você, porque a segunda vinda do Senhor, ela começa espiritual. Ela começou no Monte Pôr do Sol. Então ela é espiritual, porque ela começou com Cristo vindo com anjos da eternidade. 7 anjos que formaram aquela pirâmide sobre o Monte Pôr do Sol. Ali está algo importante, que se você não vê o espiritual, você não verá quando aquele espiritual se materializou, entrou em carne, desceu para a terra. Primeiro você tem que vê-lo como espiritual. É assim como o homem. O homem não foi criado carne, o homem foi criado espírito. Deus fez o homem à sua imagem. O que Deus é? O que Deus é? Então o homem foi feito espírito. Então Deus fez o homem espírito. Aí depois que veio o homem na forma animal, que é a carne, que morre. Mas primeiro é o espírito. Então nós temos esta vinda do Senhor primeiro em espírito. Ele veio sobre o Monte Pôr do Sol, porque o irmão Branham mostra claro nesta mensagem qual é a atração sobre a montanha, parágrafo 141, 142. Eu vou ler só o 142, mas no 141 ele está falando da nuvem que veio sobre o Monte Pôr do Sol no formato de uma pirâmide com 48 quilômetros de altura e 40 quilômetros de largura, formando uma pirâmide, certo? Ali estava formando uma pirâmide, porque tinha mais de altura do que de largura. Estava formando, e por isso na foto você vê o rosto de Cristo está virado. Vocês já notaram? Na foto, a pirâmide, na foto, como que ela mostra, ela está virada. Porque Jesus está olhando para nós. Ele está olhando para baixo. Escute bem. 142. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita. Então o que você vai ver ali, a foto ali está virada para a direita. O que você vê, a foto está virada para a direita. Virei a foto para a direita e ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca. Então vocês veem que os anjos formaram a cabeleira branca do Senhor. Amém? O que se vê ali? Jesus. Agora é espiritual. Ele permitiu ser fotografado sobre o Monte Pôr do Sol, esta nuvem, mas ele estava naquela nuvem, e a cabeleira branca formada pelos 7 anjos. Isto que é importante, a cabeleira branca formada pelos 7 anjos, e ele estava olhando. Olha como diz o profeta, Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o supremo juiz de toda a eternidade. Agora, como que ele apareceu ali? Olha para vocês verem. Ele é o supremo juiz. A forma que ele apareceu ali é porque ele tinha descido. Viu um anjo forte, outro anjo forte descendo do céu. Apocalipse 10. Você tem que enquadrar essas escrituras. Elas falam de uma só coisa. Este mistério desta nuvem fala exatamente do mistério da vinda do Senhor, que ninguém sabia, nem os anjos, nem o Filho, porque isso não foi dado a conhecer há 2000 anos atrás, porque o Pai guardou este segredo para si mesmo, para falar esse segredo e revelar esse segredo
na última era, para o último profeta mensageiro para a igreja, porque era a sua vinda para a igreja nesse tempo que ninguém saberia. Amém? Aleluia. Ele é o mesmo, lá de pé, confirmou a mensagem desta hora. Ele diz que quando Cristo veio naquela nuvem, ele veio confirmar a mensagem desta hora. Agora ali ele estava numa forma espiritual. Você vê que estava numa nuvem, você não pode tocar, mas ele desceu para cumprir o seu ministério. O mesmo Senhor descerá do céu. Ele desceu para cumprir 1 Tessalonicenses 4,16. E ele cumpriu na sua descida, trazendo o alarido, a voz, que é a ressurreição, e a trombeta, que é o ajuntamento. Irmão, se você tiver a revelação de Cristo que veio nessa nuvem, você tem todas estas três coisas juntas em você. Alarido veio com a abertura dos selos e a revelação dos 7 trovões. Voz de arcanjo é que todos que dormiram em Cristo ressuscitaram como nos dias da morte do Senhor Jesus. São Mateus 27, verso 50 em diante. Ressuscitaram, mas não saíram da sepultura. Está escrito lá, Mateus 27, verso 50 em diante. Eles ressuscitaram, mas somente saíram da sepultura após a ressurreição do Senhor Jesus. Gente, essa descida, ela foi tão tremenda, e nós precisamos ter fé para crer nestas coisas que já são acontecidas, porque do contrário vamos só ficar contando coisinhas para o povo e esperando algo quando aquele algo já é passado. Então a única coisa que se espera, a única coisa, ressurreição e arrebatamento. A única coisa. Ressurreição como? Aparecimento dos irmãos que partiram. Porque a voz já foi dada. Quando? Quando soou a última trombeta. Na última trombeta, então, foi dada a voz. A última trombeta não é outro homem depois de William Branham. Tem que se entender da Bíblia, da numerologia da Bíblia, onde Deus trabalha. O 7 que Deus trabalha é o último. 7 é sétima era, 7 anjos. O William Branham é o anjo da última era e é o último anjo. 7 selos. William Branham é o anjo do 7º selo. 7 trovões. William Branham é o 7º trovão. Aleluia. Não é nada demais você mostrar essas coisas para o povo, para que o povo tenha entendimento aberto para ver aquilo que já aconteceu. E Jesus Cristo estava ali, como esteve nas 7 eras da igreja, com cabeleira, cabelos brancos. Ele já estava mostrando, durante o período das eras, ele já estava mostrando sua cabeleira branca, que ele viria na última era desta forma. E a cabeleira branca é juiz e não mais advogado, é leão e não mais cordeiro. Agora alguém diz: bom, então nós estamos perdidos. Não, o eleito nunca foi perdido. O eleito já foi salvo antes da fundação do mundo, e cada manifestação de Deus, o eleito viu aquilo e foi expiado por cada manifestação. O sangue foi nossa expiação. Agora a palavra prossegue sendo a nossa expiação. Expiado pela palavra, feito carne em nosso meio. 232, a festa das trombetas. É o que Deus tem feito para nós hoje. Você já foi expiado pelo sangue e prossegue a expiação agora através
da palavra. Assim como os judeus rejeitaram a expiação pelo sangue de Jesus Cristo, e eles não terão mais expiação por sangue, mas uma expiação por lamentação, diz o profeta. E chorará a casa de Davi à parte, a casa de Levi à parte, de José à parte. Chorará, é uma expiação por lamentação. Por que não tem o sangue? Porque eles rejeitaram o sangue. Então não tem sangue para os judeus, para os expiar, porque eles rejeitaram o sangue e o sangue passou para nós. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sabia que aqueles últimos judeus estariam entrando como o último filho de Jacó, o Benjamim. Ele sabia que este teria que entrar, e para ele entrar, então Deus já providenciou uma expiação por lamentação, diz o profeta Zacarias. Por lamentação, e chorará cada casa de família à parte. Já não é mais matando o cordeiro, o profeta diz, já não é mais o sangue, não é um cordeiro morrendo, mas é expiação pelo choro, pela lamentação. Vão lamentar pelo que seus pais fizeram, e eles passaram 2000 anos cegos sem ver isso. E agora, nos dias da voz do sétimo anjo, quando a expiação saiu do trono, quando o cordeiro deixou a intercessão, quando a mediação saiu do lugar para poder descer o mesmo Senhor. Gente, ele não pode descer, o mesmo Senhor não podia descer do céu sem que saísse da expiação, pois ele estava na expiação, e para descer do céu ele tinha que sair da expiação. Aí ele saiu da intercessão, desceu do céu em forma espiritual, veio no monte pôr do sol, mas ele não parou ali, porque Apocalipse 10 diz que ele pôs um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Então ele estava aqui embaixo. Aquele Jesus que olhou para baixo esteve aqui embaixo. Ele não só olhou ali em cima, as câmeras fotográficas puderam fotografá-lo olhando para baixo, mas aqui eu quero ver quem foi beneficiado com ele, com os pés na terra, olhando para nós através de um ser humano. Aí você vai ver, quando ele pisa na terra, ele não pode ser outro senão um homem, porque ele pisou na terra. E Deus mesmo não pode vir e pisar nessa terra em pecado. Ele só pode fazer isso através de um ser humano, mas ele mesmo não pode fazer. Ele não pode pisar nessa terra na condição que essa terra está. Assim como Deus não pode entrar em mim e em você sem o batismo do Espírito Santo, e assim como ele não poderá habitar na terra sem o batismo do Espírito Santo e fogo, que acontecerá depois do milênio, para que Cristo venha e aí implante novo céu e nova terra. Amém, amém. Vocês estão entendendo? A segunda vinda, ela começou com o profeta. Ela começa na forma espiritual, com Jesus no ar, numa nuvem, desce, pisa no mar e na terra, que é entre gentes e seres humanos, e Deus se tornando um ser humano, para caminhar sobre as águas, sobre o mar. Deus esteve aqui nesta terra, realizando esse ministério do Filho do Homem, assim como foi nos dias de Sodoma, e assim como foi nos dias de Noé, que foram exatamente os dias que o profeta esteve na terra. Foram os dias de Sodoma e os dias de Noé, dias de casamento e divórcio e homossexualismo, que isso prossegue até dar o arrebatamento. Olha para vocês verem, esta era como ela é. Ela começa com o Filho do Homem em forma espiritual, como anjo forte. O irmão Brana diz que aquele anjo forte é Cristo, mas ele está pisado na terra. Aí ele veio num homem para poder trazer para nós o livro, o mesmo livrinho que Cristo estava com ele aberto nos céus, é o mesmo livrinho
que William Branham pregou 7 selos e deixou ele aberto na terra. Cristo veio do céu com o livrinho aberto. Mas quando ele pisou aqui na terra, então ele estava num homem, e esse homem estava com o livrinho aberto, o mesmo livrinho. É Deus passando o livro aberto para as mãos de um profeta. Só cego que não vê. E para criticar disso, só cego. Mas como nós cremos no ministério profético, nós sabemos que estas coisas já aconteceram. Você pensa bem o povo que espera Jesus vir, e como nós esperávamos de primeiro, Jesus vir só no arrebatamento. Nós não pensava que tinha filho do homem. Isso está escrito na Bíblia, mas nós não pensava nisso. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do filho do homem. Mas nós não estávamos esperando que Deus viesse em carne. Nós só esperávamos a manifestação dele vindo no céu e nos arrebatar. Mas antes do arrebatamento, ele tem um ministério que prepara o povo para esse arrebatamento. Sem esse ministério, ninguém vai no rapto. E o ministério que prepara para o arrebatamento não é a primeira e segunda etapa do irmão Branham, é a terceira etapa. Irmão Branham mesmo diz que a fé para o rapto está nos trovões. E os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. Então, nós já temos todo lugar esquematizado. Já está tudo no lugar. Sem a fé de rapto, ninguém vai no rapto. E para ter fé de rapto, tem que ter a manifestação do Filho do Homem, que viria nos dias que ninguém ia perceber. Ele diz: vocês ficai apercebidos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não penseis. E ele veio mesmo. O Filho do Homem veio numa hora que ninguém estava pensando, nem eu. E ele veio. O Filho do Homem veio. Agora, o William Branham não é o Filho do Homem, mas Jesus Cristo, o Filho do Homem, estava numa carne aqui na terra. Porque Jesus Cristo, para ser Filho do Homem, ele tem que estar num homem. Você não pode ter Jesus Cristo como Filho do Homem no céu. No céu ele é Filho de Deus. Como Filho do Homem era Deus encarnado em Jesus, como Filho do Homem era Deus encarnado em William Branham. Aí que é Filho do Homem. Filho de Deus passou, foi a era da intercessão. Ah, como as pessoas arrepiam. Eu encontro pessoas lutando contra isso a vida inteira. Eu fico pensando como que eles conseguem crer que os selos foram revelados. O irmão me diz: olha, os selos foram todos revelados. Isso é certo, foram tudo revelados, mas a intercessão não acabou. Ele diz: como? Se o próprio profeta diz que para revelar o selo tinha que primeiro terminar a intercessão, porque o cordeiro tem que largar de interceder para tomar o livro que representava os eleitos. Tomou o livro, que é o livro da redenção, o Novo Testamento. Ele tomou o livro e saiu daquele lugar. E veio com o livro aberto em Apocalipse 10 e não fechado. Um livro aberto, e entregou para o 7º anjo, William Marion Branham, que pegou um livro aberto. Eu dou tanta graças a Deus por crer num profeta que não pegou livro fechado, mas livro aberto. E quando o livro está aberto, ele está claro, ele está revelado. Eu enxergo aquilo. Se ele estiver fechado, eu não sei, porque ele está selado com 7 selos. Mas quando veio o 7º anjo, o cordeiro saiu do trono, tomou o livro, desatou os 7 selos, tirou as 7 correias da Bíblia e veio com o livro aberto, abertinho, abertinho. E veio e desceu no monte pôr do sol. Ele veio, mesmo o Senhor descerá do céu. Ele desceu com o livro aberto, e quem estava na terra era o profeta, o qual realizava naquele momento o ministério do Filho do Homem, porque Cristo desceria e estaria nele para este ministério. Esta é a segunda vinda, que é Deus num homem. Termina com o rapto, que é a nossa retirada da terra. Subitamente haverá um rapto, sim,
somente para aqueles que puderam receber Jesus Cristo em sua segunda vinda, como Filho do Homem. Se não receber Ele como Filho do Homem, então não pode estar nesta segunda vinda do rapto, porque o rapto precisa da segunda vinda. O rapto precisa do Filho do Homem. Para eu ser raptado, eu preciso do ministério do Filho do Homem. Senão eu não vou ser raptado, porque nenhuma igreja tinha fé para dar para rapto. E o irmão Branham sabia que nem primeira e segunda etapa tinha. Ele diz no primeiro selo 35, ele diz: o que temos só dá para a cura divina. Muito mal para a cura divina. Temos que ter uma fé de trasladação, que nos tirará daqui. E ele diz: e esta fé está nos trovões. No primeiro selo ele já diz isso. Esta fé está nos trovões. Não estava nas mensagens anteriores agora. Não, agora já estava nos trovões. Antes estava na primeira e segunda etapa, porque Deus caminha assim. E se Deus passa para a terceira etapa e ele é a fé de rapto, ele diz: agora eu vou te dar a fé de rapto. Porque ali você tinha a fé de rapto potencial. Primeira e segunda etapa te dá o potencial da fé de rapto. Logo, se você não toma a semente, que é a fé de rapto, você não vai no arrebatamento. Eu não vou. E as pessoas pensam: ai, mas eu tenho que orar muito. Aí que eu não tenho que fazer nada. A fé de rapto, ela não é minha, ela é do Senhor Jesus Cristo. Ele quer me dar esta fé. Ele pode dizer para mim: assim como eu desci, me abaixei, me fiz igual você, comi, bebi, dormi. Agora eu quero te dar uma fé que te leve ou te trague para onde eu estou, onde não precisa comer, beber nem dormir. Glória a Deus. Então, são coisas que, se cada eleito perceber, ela ajuda a fé das pessoas. Nós precisamos disso daqui. Presta atenção. Quando Cristo veio, quarto selo 126, quando Cristo veio a primeira vez, veio como um mortal. Ele vem 3 vezes. Cristo em 3. Porém, este outro vem em 4, que é o anticristo. Ele termina no cavalo amarelo. Na primeira vinda de Cristo, veio como um mortal para sangrar e morrer, correto? Essa foi sua primeira vinda. A segunda vinda será no rapto. Essa vinda será no rapto, quando lhe encontraremos no ar, e será imortal. Agora, dentro desta vinda que nós vamos encontrá-lo no rapto, teve a vinda do Filho do Homem, do entremeio que ele pregou. E se nós não tomarmos esta vinda do Filho do Homem no entremeio, nós não chegaremos a esta vinda do rapto. Primeiro você tem que passar pela vinda do Filho do Homem no entremeio, reconhecer Deus numa carne. A terceira vinda será quando vier como Deus encarnado. Amém. Será Deus, Emanuel, para reinar sobre a terra, correto? Amém. São 3. Irmãos, só para deixar a sua consciência alguma coisinha. A primeira vinda foi Deus encarnado, foi Deus em um homem. A segunda vinda que ele está tratando aqui será o espiritual. Ele está jogando ao espiritual, porque tem o natural que te prepara para o espiritual. Tem que vir primeiro um filho do homem, o filho do homem, esse ministério, que faz o casamento do crente com a palavra, provando sua palavra 236, para te preparar para esse rapto, que é a saída do mundo, quando Jesus tira nós da casa do Pai do mundo. Porque esse mundo aqui é a casa dessa carne, é a casa desse corpo, e Jesus vai transformar este corpo corruptível ao incorruptível e vai nos tirar da casa, dessa casa do Pai, como Isaac
estava também lá no campo para encontrar com a Rebeca, mas o mensageiro Eliezer foi na frente, orou, tirou a Rebeca da casa do pai. Olha o que fez o William Branham. Esse é o ministério do Filho do Homem para esse tempo: tirar nós da casa humana, tirar nós das denominações, tirar nós desse sistema do mundo. Foi isso que Eliezer fez lá na casa, é de Labão? Eu não lembro direito. Ele foi lá e tirou a Rebeca. Agora ela decidiu por si própria. Ele não chegou lá e disse: vamos embora, eu tenho que te levar, e saiu arrastando a Rebeca. Não. Ele chegou na fonte e disse: Senhor Deus, que eu possa encontrar graça nos teus olhos, e que a primeira donzela que chegar a esta fonte, e eu disser para ela: dá-me de beber, e ela disser: darei água para você e para os seus camelos. Você já sabe disso. Um camelo bebe muita água, parece que é 40 litros d'água que vai de uma vez, e ali eram muitos camelos que tinham. Aquela moça tinha que ser uma moça de trabalho, não é preguiçosa não, uma moça de trabalho. E ele já orou para ter uma que tivesse habilidade para o trabalho. Eu peço, Senhor, me ajude agora, que a moça que eu disser: dá-me de beber, se chegasse uma lá e ele falasse para ela assim: dá-me de beber, ela: muito bem, vou dar água para o senhor. Aqui, ó, aqui, vou dar água. Aí ela dava água para ele, mas não falava nada. Tudo bem, ele esperava a outra chegar. Estou fazendo um drama aqui agora, certo? A Bíblia já foi direto na semente. Estou fazendo um drama, porque ele fez uma oração. Se eu disser para ela: dá-me de beber, ela tem que falar assim: darei água para você e para os seus camelos. Gente, para tratar daquele monte de camelo, tirar água para aquele monte de camelo. E o Eliezer ficar olhando ainda. Ele não ia ajudá-la não. E você não fica esperando o William Branham, que ele não vai te ajudar mais não. O que tinha que fazer já fez, ele já orou. Agora, muitos ficam esperando o irmão Branham até na hora da ressurreição. Está esperando o irmão Branham? A oração foi esta: ela vai ter que corresponder ao meu pedido. Eu vou pedir água, e ela vai dizer: eu vou tirar para você e para os seus camelos. Ela deve ter trabalhado bastante, porque a hora que Eliezer chegou e disse: dá-me um pouco desta água, ela disse: muito bem, eu vou tirar também para os seus camelos. Aquilo aí, oh Deus, muito obrigado, minha oração já foi respondida. Já achei quem dá água para os camelos, já achei quem vai casar com o filho do meu senhor Abraão, aleluia, graças a Deus. Mas ele ficou quietinho, e ela tirou água e tratou de um camelo, e eu acho que era só Tiago, tirava água e colocava lá na barrica, seja onde for, e o camelo ia, aquilo sumia logo, e ela estava tirando e punha para o camelo até ele ficar. Aí já não queria mais, o outro chegava e ela enchia a barriga do outro também, tratando do camelo. Só Rebeca pode fazer isso. Só a esposa de Cristo pode tratar do Espírito Santo, dar água para ele, e ele bebe, bebe, bebe. E quando você talvez pense: já estou cansado, aí ele vem e te refrigera, diz: vamos para casa. Aí Eliezer, já está tudo pronto, ela diz: não, vamos chegar até lá em casa. Contou para o pai dela o que o rapaz tinha feito, o que ela fez, e daqui a pouco ele teve que conversar com o pai de Rebeca e diz: olha, não detém minha viagem, porque eu tenho que ir embora, e tenho que levar uma moça para casar com o filho do meu senhor Abraão, e vocês são parentes, vocês conhecem. É o Abraão, ele tem um filho, na sua velhice, ficou sabendo? Ele tem um filho, na sua velhice, ele ganhou um filho, e agora eu vim aqui buscar uma donzela para casar com o filho de meu senhor Abraão.
Aí o pai dela disse: fica aqui mais uns dias. Ele disse: não detém a minha viagem. Mas é ela que vai resolver. É você que resolve. Você é Rebeca? Você resolve. Não é o pai que resolve. Na hora do casamento, o rapaz pode chegar e falar assim: já pensou bem? O rapaz chega e diz: Osmar, você me dá sua filha em casamento? Diz: sim, tudo bem, pode casar com ela. Aí ela diz: mas eu não quero ele. Esse que é o problema. Eu não quero ele. Não adianta nada ele pedir ela em casamento. Ela tem que querer. Agora, sabe quem é que quer? A Rebeca, a eleita. Ela quer. Mas você vai ter que deixar papai e mamãe. Não tem problema, vamos deixar tudo, mas eu irei. Oh, irmãos, isso é força de vontade, isso é predestinação, isso é eleição na sua vida. Amém? Oh, irmão, eu não falei nada ainda. Eu vou para 1 hora hoje. Que coisa. Vocês estão vendo? A primeira vinda foi Deus encarnado. A segunda vinda é no espiritual que ele trata, porque ele não está tratando da vinda do Filho do Homem. Ele está tratando desta vinda nos ares, que depende da vinda do Filho do Homem para te preparar. Senão não sobe. Senão nós iríamos subir com a mensagem católica, batista, metodista, pentecostal. Mas nenhuma mensagem dessa nos prepara. Precisava da mensagem do Filho do Homem para nos preparar, para nos dar fé de rapto. E a fé de rapto está nos trovões, onde o povo não quer, onde as pessoas não querem ouvir. Falou em arrebatamento, ele diz: eu quero ir para o céu, eu vou ser arrebatado. Falou em trovões, diz: o quê? 7 selos, diz: não, cuidado com esse negócio de 7 selos, 7 trovões. É bom não ficar mexendo muito com isso não. Até parece que aquilo nunca foi revelado. Quando já veio o livro aberto, que o Senhor Jesus saiu do trono de mediação, desceu com o livro aberto e deu o livro aberto para o 7º anjo, e o 7º anjo me deu o livro aberto, e eu tenho que dar para vocês o livro aberto. E a única coisa que te leva para o céu é o livro aberto, é revelado. Se você achar que ele não foi revelado uma coisinha, isso você não vai no rapto. Isso te detém. Isso amarra o seu rapto. Como você está aqui me ouvindo? Eu não sei se está tudo revelado, eu não sei se ele saiu do trono, você não sabe? Então você não sabe também que vai no rapto. Isso eu te garanto que você não sabe. Você não sabe, porque para saber que vai no arrebatamento, você tem que saber destas coisas por revelação. Isto aconteceu, o mesmo Senhor já desceu do céu. Amém? Eu vou ter que prosseguir amanhã com essa mensagem, não tem jeito. Ela é muito, muito grande. A gente tem que falar, e nem mais uma noite, isso não dá para a gente terminar de jeito nenhum, mas eu teria que, deixa eu deixar pelo menos isso daqui para vocês. Nos dias da vinda do Senhor, escute bem o que diz o profeta. Vou repetir aqui o intervalo 25. Agora recordem, o 7º anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda, assim como João estava pregando a mensagem quando veio o Messias. Vocês estão entendendo? Do mesmo jeito, João pregando quando veio o Messias, o 7º anjo tinha que estar pregando quando o Messias viesse. E aqui está o problema das pessoas pensar que é quando der o arrebatamento. Mas aí não adianta mais, porque aí o William Branham não está pregando, ele já parou de pregar faz tempo, desde 65. Isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. Esta é a vinda do Filho do Homem. Irmão Branham pregou todas estas coisas, falando ungido, inspirado. E ele mesmo diz: quando você prega uma coisa inspirada, você não sabe o que está falando. Isso é o que o irmão Branham disse na mensagem Ouvi, mas agora vejo. Você não sabe o que está falando quando você prega inspirado. E aqui o irmão Branham estava pregando, ele estava inspirado. Ele diz numa outra mensagem dos selos, ele diz: se preguei uma coisa inspirada, foi os 7 selos. Uma mensagem inspirada, diz, foi os 7 selos. E aqui está, é pregação que ele transmitiu, e que a inspiração deixava o próprio profeta passar por alto muita coisa, mas ele pregou.
Ele pregou, ele disse que Moisés não sabia o que ele tinha falado. Quando Moisés diz: e vocês verão os egípcios mortos na praia deste mar. Irmão Branham diz: ele não sabia o que ele tinha falado, porque ele estava inspirado. Mas a hora que chegou do outro lado, aí que ele olhou para trás, ele começou a ver os egípcios boiando na praia e sendo jogado na praia do Mar Vermelho. Aí diz: oh, eu falei isso? Eu nem percebi que eu falei isso. Quem sabe alguém poderia dizer: Moisés, você acabou de falar há poucos momentos atrás e a coisa já aconteceu. Irmão Branham tinha falado isso aqui e aquilo já tinha acontecido. E você vai ver em outras mensagens, mesmo nessa mensagem ao pôr do sol, com a atração sobre a montanha, ele fala sobre isso. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui, só um pedacinho, para você ver. O parágrafo 100, a festa das trombetas. E temos que chegar a um lugar, outra vez, a algo que vai apresentar o Messias. Ele estará de pé nos dias da sua vinda. Tem que chegar a algo. Isso aqui já tinha acontecido, porque não é o profeta agora, mas quando ele apresentou lá atrás. Mateus 25, 6. Aí vem o esposo, é meia-noite, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Eu tenho que ver isso depois para me prosseguir a pregação, onde ele diz exatamente sobre isso, de sair-lhe ao encontro, quando o Filho do Homem, manifestado em carne, estava dizendo estas palavras: aí vem o esposo. Gente, é um profeta anunciando a vinda do esposo. William Branham não era esposo, William Branham era amigo do esposo. João Batista não era o esposo. Ele diz: o amigo do esposo vê todas estas coisas e se alegra. João falou isso. E William Branham é a mesma coisa. Ele não era o esposo, ele é amigo do esposo. Ele vê todas estas coisas, os selos revelados, os trovões soaram e foram revelados dentro dos 7 selos. Então ele vê isso e se alegra. Eu vou deixar outras partes que temos que estudar aqui sobre a encarnação, porque é Deus em carne. Para me encerrar com o 113, ouvi, mas agora vejo. Ouvi, mas agora vejo, 113, para me encerrar. Agora, Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão. Porque antes do fogo cair, pouco antes do fogo cair, agora isso já aconteceu faz 40 anos, que Deus já se revelou antes do fogo cair. Recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. Já falamos um pouquinho sobre isso, mas o profeta diz: a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Depois eles querem colocar um 8º aqui, não tem mais testemunhas. A igreja não recebeu mais testemunhas após a manifestação de Deus em carne, Deus em 16 elementos, falando com Abraão, comendo com Abraão, novilho cevado. Não houve mais manifestação, mais testemunhas, diz o profeta. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Ele virá bem após os dias deste ministério. Quer dizer, o filho prometido vai vir após os dias deste ministério do Filho do Homem. Aí vem o filho prometido, porque o filho prometido não é William Branham. O filho prometido é Jesus Cristo para arrebatar a igreja. Olha, escute bem, essas coisas aqui faz a gente ficar inquieto. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Ele virá bem após os dias
deste ministério, ele será revelado dos céus. O que é isso aqui? Isso é rápido, porque o Filho do Homem não é do céu, ele é da terra, ele manifesta na terra, ele é como um relâmpago que sai do Oriente, Jerusalém, e se mostra até no Ocidente, que é exatamente nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos. Isto foi o que aconteceu como Filho do Homem, mas esta manifestação do Filho real, que a igreja está esperando, como Abraão esperava o Isaque, assim a igreja está esperando o Filho real, ele será revelado dos céus. Agora nós vemos isto claro demais. Você vê isso claro demais? Nós vemos isto claro demais. Isso tem que ser. Agora a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem. Deus vindica, ele diz, ele mostra que aquela é a coisa para acontecer e que você vai. Reticência. Você vai, você crê. Deus mostra e você crê. Então, a vinda do Filho do Homem e a vinda do Senhor, a segunda vinda de Jesus, começa com a vinda de um profeta. Começou com o espiritual, Jesus Cristo vindo no monte pôr do sol, a vinda do profeta para revelar os 7 selos, 7 trovões e as mensagens posteriores também, porque tudo faz parte da vinda do Senhor, desde o nascimento do profeta. Porque o nascimento do profeta faz parte do entardecer, mas a vinda do Senhor é à meia-noite. À meia-noite foi revelado os selos, é à meia-noite, no horário de Deus. Isso é meia-noite, e nós estamos vivendo nesse período da meia-noite até o amanhecer agora, que está na hora do arrebatamento, e que o arrebatamento, na mensagem o rapto, o profeta diz, dará entre as 6 e as 9 da manhã, numa dessas manhãs, o arrebatamento. Por quê? Porque dentro do inteirinho da noite, da meia-noite, que veio o ministério do Filho do Homem para dizer, aí vem o esposo, sair ao encontro, você tem que resolver, você tem que decidir, sai por você mesmo, não é eu que vou te empurrar, nem eu que vou te levar, sair ao encontro. Então tome agora a lamparina, tem azeite, porque já tinha primeira e segunda etapa. Tem azeite. As denominações, por que não tem azeite? Porque não tem nem primeira e segunda etapa. Elas não têm, não creram no profeta. Então no tempo do irmão Brana, elas estavam sem o azeite. Por isso o povo dos dias do irmão Brana recebeu o azeite da hora. E nós, na terceira etapa, é que recebemos o azeite para o rapto. Você pode ter azeite para a primeira e segunda etapa, mas ela não dá para levar no arrebatamento. Não vai no arrebatamento só com primeira e segunda etapa, porque o Espírito Santo se completa em 3. Então ele vem na primeira, segunda e a terceira etapa, com a abertura dos selos, dos 7 trovões, para infundir na igreja fé de arrebatamento, para nós podermos sair daqui. Amém. Fiquemos de pé. Aleluia. Eu creio nisto. Amém. O irmão canta o hino aí outra vez, sobre o Filho do Homem já veio, que é muito bom. E eu creio nisso também, eu creio que o Filho do Homem já veio. Isso já é caso acontecido. Eu só estou esperando o arrebatamento agora. Não é isso que você está esperando? Esperamos o arrebatamento. Isto é o importante para cada um. Mas ninguém vai no rapto sem receber a terceira etapa. Não tem jeito, porque a fé de rapto está nos trovões. Se você tem medo de falar nos trovões, você tem medo do arrebatamento. Se você tem medo de falar nos selos, você tem medo de arrebatamento. Se o pregador não gosta de pregar os mistérios revelados, ele não gosta de falar no arrebatamento. Falar em arrebatamento só que nem os pentecostais falam e as outras igrejas falam em arrebatamento, não adianta só falar. Tem que ter uma mensagem que te impulsiona daqui para cima. E a única mensagem que faz isto é a terceira etapa, abertura dos 7 selos e os 7 trovões revelado lá dentro. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem dado a nós. Nós cremos. Posso não saber explicar tão bem, mas eu creio, Pai. E o que o Senhor fez, o Senhor já veio para revelar sua palavra,
trazendo esse ministério do Filho do Homem na terra para nos preparar. Eu creio, só estamos agora nos preparando para o rapto, porque já vimos o que aconteceu. Aquilo que o Senhor diz, não conta para ninguém. O Senhor tinha um tempo para que as pessoas ficassem conhecendo aquilo. Então, chegou a nossa hora, Pai. Muito obrigado, Senhor. Não fizemos nenhum esforço, não foi nenhuma oração, não foi nenhum jejum que fez isso para nós, foi a graça. Foi a bondade eterna do Senhor que trouxe estas coisas e que está dando estas coisas para nós como um manancial de águas vivas. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então veio já o Filho do Homem, veio sobre as nuvens com poder e glória. Então veio já o Filho do Homem, veio sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago saiu do Oriente, mostrou-se no Ocidente, assim aconteceu a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago saiu do Oriente, mostrou-se no Ocidente, assim aconteceu a vinda do Filho do Homem. Então veio já o Filho do Homem, veio sobre as nuvens com poder e glória. Então veio já o Filho do Homem, veio sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago saiu do Oriente, mostrou-se no Ocidente, assim aconteceu a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago saiu do Oriente, mostrou-se no Ocidente, assim aconteceu a vinda do Filho do Homem.